Nós estamos aqui com o privilégio de compartilhar com os irmãos e entrar no ministério da palavra. Eu queria ler o texto-chave da nossa mensagem de hoje, que está em Lucas, capítulo 2, verso 43. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar por revelação da palavra. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante da Tua palavra, estamos diante das Escrituras, pois elas é que testificam acerca do Senhor. O Senhor disse que as palavras que o Senhor liberou são espírito e vida. Por isso, nessa noite, que nós possamos, ó Deus, receber dessa vida do Senhor, que nós possamos, ó Deus, ser ministrados pelo Senhor. Espírito Santo, toca quem o Senhor quiser nessa noite, ministra no coração de cada pessoa aqui nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo, que não fale o homem, mas que o Senhor ministre no nosso espírito. Tira desse lugar toda distração, todo espírito contrário, ladrão de palavra, ladrão da semente, conflito na mente. Nós repreendemos em nome de Jesus e clamamos por espírito de revelação, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem é: não perca a presença de Deus. E interessante que enquanto eu meditava nessa palavra, eu entrei em alguns conflitos com o Senhor, porque um dos atributos de Deus é a onipresença. A onipresença significa que Deus está em todo lugar. Se Deus está em todo lugar, como então nós podemos perder a presença de Deus? É possível perder a presença de Deus? É possível se afastar de Deus, já que Ele está presente em todo lugar? E me fazendo essas perguntas e meditando nesse texto, meditando nessa palavra, eu percebo aqui um relato muito forte acerca de José e Maria, que Lucas capítulo 2, ele inicia falando da consagração do menino Jesus ao 8º dia no templo, aonde Simeão pega então o bebê, consagra ele ao Senhor no templo, e depois do 8º dia, o menino cresce, se desenvolve, e no mesmo capítulo 2 de Lucas, fala que José e Maria, quando o menino completou 12 anos, eles voltaram para Jerusalém. E nós sabemos, aqui o texto não fica claro, o texto bíblico não explica, não entra em detalhes acerca dessa festa, mas nós sabemos que a tradição judaica faz o Bar Baracá, que é o ritual de passagem do menino da idade de infância para a idade adulta, né? A palavra Bar Baracá significa o filho da bênção. E ele passa então por esse ritual de passagem, e ele tem então um momento muito chave, onde ele é abençoado pelo Pai. E a Bíblia relata 2 momentos chave que Jesus experimentou isso. Primeiro com 12 anos, e depois com 30 anos, quando ele é batizado no Rio Jordão, e os céus se abrem, e Deus olha para Jesus e diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus, o próprio Deus Pai, libera uma bênção sobre Jesus. E aqui nós vemos Jesus participando do Bar Baracá, e uma das atividades chave do Bar Baracá é que o menino, que agora não é mais menino, não é uma criança mais, já é um homenzinho, ele pode ler um texto bíblico para todos, em público. Ele faz uma leitura bíblica da Torá. E Jesus estava fazendo isso, estava lendo as Escrituras no templo. Mas a Bíblia nos diz, o texto nos mostra que José e Maria voltam para casa,
nesse dia de festa, nesse momento de festa, em algum momento ali, eles voltam para casa, e a Bíblia diz que ao caminho de um dia, ou seja, depois de um dia, José e Maria olham para trás, olha para a esquerda, olha para a direita, cadê Jesus? Cadê o menino? Cadê o menino Jesus? Pela manhã aqui, eu citei um exemplo de que a primeira vez que nós levamos a nossa filha na praia, ela era muito pequena, e eu tinha muito medo de perder ela no meio daquela muvuca na praia. Eu não sei se aqui tem algum pai e mãe que já perdeu um menino pequeno na praia, ou até mesmo no shopping, ou num grande evento. Eu imagino que deve ser um momento terrível, né? E aqui José e Maria, depois de um dia, olha para trás e percebe que perderam o menino, né? Se para nós, seres naturais, normais, se perder um filho já é algo desesperador, imagine para José e Maria que perdeu Deus. Como explicar para o pai desse menino, né? Imagine já a crise deles no dia do juízo, de ter que prestar contas para Deus, que eles perderam Jesus, que eles perderam a presença de Deus, que eles deixaram a presença de Deus para trás. Mas o interessante é que, nesse mesmo texto, ele diz que eles não perceberam. E aí, essa expressão não percebeu, ela me marca muito, porque é como se eles estivessem lidando com Jesus no costume, né? Ou seja, eles se acostumaram de que Jesus seguia eles para todo lado. E era fato que Jesus realmente seguia eles. Quem aí já usou essa expressão? Menino, sai do meu pé. Menino, vai brincar. Criança é assim às vezes, né? Está ali grudado na barra da saia da mãe, agarrado no pai. E você vai para um lado, o menino está agarrado. Você entra no carro, o menino quer sair junto. Você vai num lugar, o menino quer ir junto. José e Maria acostumou com Jesus, colado neles o tempo todo. Mas, pelo fato de terem acostumado com essa presença, isso foi um pecado capital, digamos assim. Foi um erro fatal, né? Foi um grande problema. Então, nós vamos ver aqui, né, por que José e Maria perderam a presença de Deus. Por que José e Maria esqueceu de Deus. E eu quero só abrir um parênteses aqui, né? Que a abordagem dessa mensagem não tem aqui a intuição de colocar José e Maria no paredão, né? Eu quero apenas pegar esse princípio de falha da vida deles para trazer uma aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Então, não tem aqui o objetivo de dizer, José e Maria foi para o inferno por causa disso. Não, mas eles falharam, e essa falha nós vamos ver aqui, com detalhe, como aplicar isso para a nossa vida. Por que José e Maria perderam a presença de Deus? Primeiro, nós precisamos perceber a presença de Deus. Primeiro princípio para que você não perca a presença é você perceber que Deus está, né? A expressão Jeová chamar, Deus comigo está, Deus presente está. Lucas capítulo 2, verso 43, terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Eles não perceberam. E aqui eu queria abrir um pouco, né, de uma aplicação disso para a nossa vida. Muitas vezes nós nos acostumamos com a rotina, nós nos acostumamos com a nossa vida, a vida que nós temos com Deus. Nós nos acostumamos com uma reunião como essa, nós nos acostumamos com uma reunião da célula, nós nos acostumamos até com a oração que nós fazemos. E está tudo certo.
E nós ligamos no automático e vamos levando a vida, e nós só olhamos para o lado e falando, o menino está aí, o menino está agarrado aí, Jesus está presente, está tudo certo, eu já aceitei Jesus, eu vou para o céu, não estou fazendo nada de errado, né? Tem até aquela expressão, não bebo, não fumo, não roubo, não falo mal da vida de ninguém, estou levando a minha vida. E nós nos acostumamos. E aí é que está o problema. Porque quando nós nos acostumamos, nós levamos a vida, né? Vamos empurrando a vida. Eu acho muito interessante que a palavra diz em Números, que houve um tempo de Israel no deserto, em que eles se acostumaram com os milagres de Deus, com a provisão de Deus no deserto. E eles se acostumaram com a água saindo da rocha, acostumaram vendo Moisés orar e clamar a Deus e ver o pão, o maná descer do céu. Eles se acostumaram a ver Moisés falar com Deus no monte. E de repente, eles simplesmente disseram assim, nós estamos cansados desse pão desprezível. Nós estamos cansados desse maná. Em outra versão, a Bíblia diz, nós estamos cansados desse pão vil. E aí você pode dizer, como assim? Como alguém pode se cansar da presença de Deus, da provisão de Deus? Esse pão que desceu do céu aqui é um simbólico do próprio Cristo. Ele disse, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Como assim? As pessoas se acostumaram ao ponto de desprezar a presença de Deus. Ligaram no automático, viveram uma vida religiosa no automático. E eles então praguejaram, eles blasfemaram contra Deus por causa do costume da presença de Deus. Juízes capítulo 16, verso 20, nós vemos um momento muito triste também na história de Israel, que fala sobre a história de Sansão. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. E isso aqui é muito perigoso. Sansão foi levantado por Deus para libertar Israel. Sansão foi levantado por Deus para ser o pastor de Israel. Existia ali um padrão de consagração, existia ali um padrão de vida com Deus, existia para Sansão um padrão de busca contínua pela presença de Deus. Sansão não podia comer nada derivado de uva, Sansão não podia tomar vinho, Sansão não podia cortar o cabelo, Sansão não podia tocar no morto, Sansão não podia se aliançar com mulheres estrangeiras. No entanto, Sansão fez tudo o contrário. E ele começou a fazer, e as coisas não davam errado para ele. Ele começou a pecar, e as coisas continuaram acontecendo. Parece que é como se ele fosse fazendo um teste com Deus de forma inconsciente. A Bíblia relata o momento em que ele vai até Gaza, a cidade de Gaza, dorme com a prostituta, passa a noite inteira no bordel, fazendo o que não presta, pecando, se desviando do Senhor, se desviando dos caminhos do Senhor. E ele chega na porta da cidade, os filisteus fecharam a cidade para pegar ele, para matar ele, aproveitar aquela oportunidade, e ele levanta, chega lá, o portão está fechado, e ele arranca esse portão no braço, joga esse portão nas costas, e sai arrastando esse portão, porque o poder de Deus ainda estava com ele. Esse texto de Juízes capítulo 16, verso 20, mostra um momento em que ele já está amaziado com Dalila, está casado com Dalila. Dalila é uma mulher filisteia, uma mulher estrangeira, uma mulher que não presta, e ele se envolveu com aquilo que não presta,
E ele achou que estava tudo certo, porque Deus ainda estava com ele. E ele foi levando a vida, ele foi no costume, ele ligou no automático. E aí Dalila pergunta para ele, mas qual que é o segredo da tua força? Qual que é o segredo? O que eu tenho que fazer para poder, se quiser tirar a sua força, o que tem que fazer? Aí ele começou a brincar com algo que é muito sério. Começou a brincar com algo que é muito sério, que é a presença de Deus. Começou a brincar com aquilo que é a coisa mais importante sobre a face da terra, que é a presença de Deus. E ele naquele joguinho, não, se me amarrar com cordas, então pode fazer o que quiser comigo. Não, se me amarrar assim, pode fazer o que quiser comigo. E interessante é que sempre que ele, nesse joguinho com Dalila, sempre que ele dizia uma coisa, Dalila ia e fazia, e aí percebia que não era aquilo, que ele estava mentindo, que ele estava só fazendo um joguinho. Dalila ficava brava com ele, e aí ele falava assim, não, mas veja bem, se fizer isso, dessa forma, poxa, o cara está vendo que a mulher vai derrubar ele, está vendo que o pecado vai derrubar ele, vai levar ele para o brejo, e o cara continua brincando, parece que está tudo bem, parece que está tudo normal. E eu tenho muito temor e tremor desse texto, porque às vezes nós até olhamos, para a grama do vizinho e falamos, mas o fulano lá está dando tudo certo para ele, Ele faz lá um esquema, solta lá uma nota superfaturada e está caindo dinheiro lá na horta dele, está tudo certo, Ele é crente também, ele dá o dízimo. Espera aí, a que preço? A que preço? A que preço estão brincando com a presença de Deus? Até que, no verso 20, ele conta o segredo e fala para ela, se cortar o meu cabelo, então eu estou lascado. Ela vai e corta o cabelo dele. E os filisteus vêm, pegam ele, e quando ele se depara naquela situação, ele dá um pulo, como das outras vezes, ele acha que Deus está com ele, ele acha que Deus está, só que o Senhor o tinha deixado, ele já havia perdido a presença, ele já havia apagado o Espírito Santo, ele já tinha perdido a presença de Deus de forma automática e religiosa, lidar com as coisas de Deus de forma displicente, de forma a não valorizar aquilo que é tão precioso, aquilo que a igreja tem, que é de tão precioso, que nós temos de mais precioso, é a presença de Deus. Nós podemos trocar líderes, nós podemos mudar prédio de lugar, nós podemos marcar reunião, nós podemos fazer big eventos, mega eventos, em praça pública, nós podemos fazer muita coisa, mas se Deus não se mover, se Deus não fizer presente, tudo é em vão, tudo é em vão. Provérbios capítulo 27, verso 7, diz que a alma farta despreza o mel. Muitas vezes caímos na ilusão de já ter alcançado tudo em Deus, ao ponto de não perceber o Senhor, desprezar o Senhor. Desprezamos a Deus quando achamos que está tudo bem. Cuidado com a famosa expressão, já ganhou. A expressão já ganhou, aí os atletas sabem bem como é que é. Quando aquele time que está vencendo, se enche de vaidade e acha que já ganhou, que não precisa mais se desdobrar, que não precisa mais avançar os seus limites, que não precisa mais se esticar no processo, que não precisa mais de confronto, está pertinho do fracasso, está pertinho de perder. Nos acostumamos muitas vezes a vir para a igreja, nos acostumamos com as nossas orações, nos acostumamos com a célula,
nos acostumamos com a rotina que nós levamos, nos acostumamos com o nosso devocional, né? Com nosso tempo a sós com Deus, nosso tempo de oração, nosso tempo de leitura bíblica, e aí nós paramos, né? Em um determinado momento era tão difícil tirar um tempo para Deus, mas agora nós já conseguimos tirar esse tempo para Deus. Nós já sabemos ler a Bíblia, nós já sabemos fazer a nossa oração, nós já conseguimos tirar um tempo mais cedo, todo dia, para fazer esse devocional, só que nós ligamos no automático, e nós não percebemos que nós estamos fazendo as coisas por fazer. 1 Samuel capítulo 7, verso 2, a arca permaneceu em Quiriate Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplica. Isso aqui mostra um momento muito chave na história de Israel, em que a arca da aliança simbolizava a presença de Deus, simbolizava Deus no meio do povo. Em uma determinada batalha, eles levavam a arca para a guerra, para vencer as batalhas. E o povo inimigo, quando via a arca, eles já se tremiam de medo, porque sabiam que Jeová estava no meio do exército. E eles tinham medo do exército de Israel, quando a arca estava no meio. E eles, de repente, em uma batalha, onde Israel estava longe de Deus, estava com um sacerdócio corrompido, sacerdócio de Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, corruptos, fazendo sexo com prostitutas dentro do templo, ao redor da arca da presença de Deus. Eles vão para a guerra nesse contexto. A Bíblia diz que já não havia mais visões, não havia profecia, as visões eram raras, Deus já não falava com o povo, e eles levam a arca da aliança para a batalha, e lá eles perdem a guerra e perdem a arca. A arca vagueia pelas nações estrangeiras, no meio dos filisteus, e ela causa maior estrago, porque a presença de Deus, para aqueles que não creem, só vai trazer problema. E aí, aqui nesse texto de Samuel 7, ele fala o tempo que eles ficaram sem a presença de Deus. Por 20 anos, longe da arca. A arca longe do templo, longe do lugar de sacrifício. 20 anos sem a presença de Deus. E quando o povo se afasta de Deus, o que o povo faz? Samuel foi levantado nesse contexto e confrontou o povo, e o povo estava adorando Astarote. O povo estava adorando a rainha dos céus, a Astarote, a deusa Astarote. Eles criaram um ídolo. E aí Samuel é levantado nesse contexto, confronta a nação, para que eles tragam de volta a arca da aliança, que eles tragam de volta a presença de Deus. Nós vimos aqui então, dentro desse contexto de perder a presença de Deus, nós entendemos aqui que José e Maria perderam Jesus, esqueceram Jesus para trás, esqueceram da presença de Deus. Mas vamos ver aí então o segundo ponto, como encontrar a presença. Como então encontrar essa presença de volta? Lucas 2, verso 46, depois de 3 dias, o encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas. Como eu disse, Jesus estava onde? No templo. Jesus estava no templo, lendo as Escrituras e ensinando, e todos os mestres da lei ficaram abismados por ver a inteligência, a sabedoria de Jesus, como que ele lidava com a palavra, como que ele lidava com as Escrituras. José e Maria
depois de 3 dias, imagine o desespero, né? Eu me coloquei no lugar como pai. Imagine você 3 dias com seu filho perdido, né? Esses dias o pastor Willy colocou aqui uma cena de uma criança autista que foi perdida no Paraná, que ficou uma noite toda no milharal perdida, até ser encontrada. Imagine o desespero. Imagine aqui o desespero de José e Maria, num tempo em que não existia rede social, não tinha como botar uma foto, né? Compartilha para mim aí, vê se acha. Olha a foto do menino, procurem aí. Não tinha. Mas eles buscaram até que eles encontraram Jesus no templo. E quando eu vejo esse texto, que Jesus estava no templo, eu vejo aqui que de fato Jesus estava no lugar certo, né? Eu não quero que você pense que o lugar de buscar Jesus é somente no templo, porque José e Maria encontrou Jesus no templo. Mas o fato é que o próprio Jesus, mais para frente, depois de seus 30 anos, ele volta no templo e diz: essa casa será chamada casa de oração para todas as nações. Jesus então é encontrado na onde? Na casa de oração, no lugar de oração. E aqui eu percebo que, de fato, nós precisamos desse lugar de oração. E esse lugar de oração não é meramente um lugar físico, conquanto seria importante você ter um espaço na sua casa, você ter um espaço na sua agenda para ter esse tempo de vida com Deus, de oração, né? Nós valorizamos muito o TSD, o tempo a sós com Deus, o nosso devocional. Nós sempre recomendamos que o melhor momento seria na primeira hora do dia, você tirar o dízimo do dia ali para o Senhor, né? Os primeiros minutos do dia na presença de Deus. Mas o fato é que eu quero me apegar aqui o fato de José e Maria terem encontrado Jesus no lugar de oração, não apenas um lugar físico. E aí eu queria ler aqui Mateus capítulo 28, verso 1, que diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E o que Mateus está relatando aqui? Nesse momento, Jesus já foi crucificado, já foi sepultado. Depois de 3 dias, Maria vai até o sepulcro e ali ela tem aquela experiência de se encontrar com Jesus ressuscitado. Depois de 3 dias, assim como Jesus ficou esquecido por 3 dias, ele também foi ressuscitado ao 3º dia, foi reencontrado ao 3º dia. O número 3 na Bíblia representa vida, representa ressurreição, né? Então nós vemos aqui o próprio Jesus sendo reencontrado depois de um tempo de angústia, depois de um tempo de luto. Eu creio, a Bíblia diz que os discípulos se frustraram quando Jesus foi crucificado. Eles meio que desistiram do projeto, eles meio que voltaram aos seus afazeres, à sua rotina, porque agora Jesus morreu, Jesus está sepultado. Eles desistiram, eles estavam tristes, eles estavam de luto. Mas agora, no 3º dia, Jesus ressuscitou. Nesse dia de Santa Ceia, eu não poderia deixar de trazer essa aplicação, de que no 3º dia, Jesus ressuscitou, assim como José e Maria encontrou Jesus no templo novamente, no 3º dia. Êxodo capítulo 2, verso 23, vemos um tempo também em que perderam a presença de Deus. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão.
e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Aqui nós vemos um momento chave, onde o povo hebreu estava escravo no Egito. Se passaram mais de 400 anos, foram 430 anos de escravidão no Egito, de sofrimento, de miséria, longe da presença de Deus, longe do mover de Deus. Não havia tabernáculo, não havia mover de Deus, não havia, Se você for pegar a Bíblia e ver de Gênesis a Êxodo, você vai ver ali uma janela aonde literalmente a Bíblia salta. Esses 430 anos foi um tempo de miséria e sofrimento aonde Deus não se moveu na história. Foi um tempo onde a presença de Deus não se manifestou para o povo. Foi um tempo onde eles perderam a presença de Deus. Mas eles fizeram o quê? O que eles fizeram aqui? O que eles fizeram para alcançar de volta essa presença? O que eles fizeram? Eles clamaram. Essa versão diz o lamento deles, mas eu gosto da outra versão que diz que eles clamaram e Deus ouviu o clamor deste povo. E aí essa expressão clamor, ela vem muito a calhar com essa coisa do nos acostumar com a presença de Deus, porque quem se acostuma leva a coisa no automático, leva a coisa no normal. Até as nossas orações são orações, meras repetições. Mas o clamor fala de algo, de um grito da alma. Quem está orando, quem está clamando a Deus, não está falando, ó Senhor, eu preciso da tua provisão. Ó Senhor, eu preciso do mover do Senhor no meu trabalho. Não. Quem está fazendo uma oração de clamor, está dizendo, ó Deus, me ouve nessa noite. Senhor, salva-me. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Essas expressões são expressões de quem de fato anseia por algo sobrenatural. Só precisa de um Salvador quem se percebe perdido. Quem não se percebe perdido não precisa de um Salvador. Você já se deparou falando com alguém de Jesus e trazendo uma palavra para essa pessoa e de repente é como se tudo que você dissesse, a pessoa, não, eu já sei, não, eu já vi isso na Bíblia, não, eu também oro, não, lá na minha casa tem uma Bíblia que fica aberta no Salmo 91, está cheio de poeira nela lá, mas ela fica aberta lá. E aí você vai falando e a pessoa está cheia de si mesma, ela não precisa de salvação, ela já se vê salva. Esse tipo de gente não precisa mesmo. Mas esse povo que estava há mais de 400 anos sem ouvir a voz de Deus, mais de 400 anos sem um anjo falar com ninguém, mais de 400 anos sem ver um milagre de Deus. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem colocado diante de Deus algo que você ainda não ouviu resposta? Eu creio que foi muito difícil para esse povo continuar clamando. Gerações inteiras morreram sem sequer ver resposta, sem sequer saber nada acerca desse Deus vivo. 430 anos, uma janela de 100 anos ali, uma família inteira nasceu e morreu sem ver nada. Simplesmente repetindo aquilo que os avós falavam acerca de Deus. Quanto tempo você tem clamado a Deus por algo e ainda não tem tido resposta? Nós vemos um outro momento chave entre o Velho e o Novo Testamento,
chamado de período interbíblico, que é aquela janela histórico-profético de 400 anos de silêncio, aonde aparentemente Deus estava em silêncio. Deus não fez nada, Deus não levantou um profeta, Deus não falou com o povo, a presença de Deus havia se afastado de Israel. 400 anos. O Velho Testamento termina dizendo de um sacerdócio que remanescente, que permaneceu sem se corromper, que é o sacerdócio de Zadok, a tribo de Zadok, e eles continuaram prestando serviço de culto ao Senhor. E eu imagino que foi algo muito terrível para aquela geração, porque eles de fato tinham a estrutura do templo, eles tinham o culto, eles tinham o ritual, eles sabiam como fazer, eles sabiam queimar o incenso, eles sabiam como oferecer o holocausto, eles sabiam como fazer o culto para Deus. Só que Deus não se fazia presente no culto. Imagino que foi um período terrível, triste, angustiante. 400 anos fazendo para Deus sem resposta. Mas eles continuaram, eles permaneceram. Existiam palavras proféticas de que o Messias viria. Existiam palavras proféticas que o libertador viria. Existiam palavras proféticas que eles seriam libertos. E eles permaneceram, fazendo sem resposta. Eu vejo aqui também um grande ensino, mesmo que pareça que não tem resposta, mesmo que pareça que Deus não está te ouvindo, mesmo que pareça que o céu está de bronze e a terra de ferro, permaneça cultuando, permaneça orando, permaneça clamando, permaneça profetizando, permaneça declarando verdades, permaneça declarando em fé, permaneça cultuando, permaneça, não desista. Até que Lucas, capítulo 1, ele relata um momento chave no início do Novo Testamento. O sacerdote Zacarias, no momento do seu serviço de culto, no momento em que ele vai prestar culto a Deus, no momento em que ele é sorteado, porque haviam vários sacerdotes, e o sacerdote que era envolvido com o serviço de culto do incenso, ele recebia para fazer aquele serviço, então todos tinham que participar. Cada dia, de 2 em 2 horas, era um sacerdote diferente. E no momento de Zacarias oferecer um incenso, o incenso é o simbolismo das orações. O texto diz que enquanto ele oferecia o incenso, o povo estava orando na porta do templo e o anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Deus quebra 400 anos de silêncio, quando um homem continua no seu serviço de oração. Deus quebra o silêncio de 400 anos, quando um homem se posiciona no lugar de oração. Assim como Jesus foi encontrado no lugar de oração, agora eu vejo aqui um homem quebrando a história de 400 anos em que Deus não se move na terra, quando ele se posiciona em oração. E Deus então fala com Zacarias, opera um milagre na vida de Isabel, que não podia ter filhos, que também tinha uma dificuldade para engravidar, e traz João Batista, que é a voz do que clama no deserto, que é o homem que representa a quebra justamente do silêncio. Quando Deus não falava, agora Deus tem um profeta na terra, que é a voz do que clama, que é a voz de Deus na terra, clamando, pregando uma mensagem de arrependimento,
pregando uma mensagem de avivamento, pregando a mensagem de salvação. Porque alguém entrou no lugar de oração. Então, nós vimos aqui uma grande chave. Poderia trazer outras verdades profundas, mas nós passamos aí esse período das últimas 3 semanas, né? Falando sobre vida de oração, falando sobre a importância de oração, falando sobre oração eficaz, falando que nós precisamos urgentemente de um clamor, como igreja nós precisamos de ter uma ativação na nossa vida de oração. E eu queria destacar que Jesus foi encontrado no lugar de oração e que um homem que se posicionou em oração rompeu um tempo de silêncio. Assim como quando Moisés foi levantado em Êxodo capítulo 2, o menino nasceu num tempo em que o povo estava clamando por libertação. Eu não sei qual que é a sua história, não sei qual é o seu gigante, não sei em que área da sua vida parece que Deus está em silêncio, parece que a presença de Deus se afastou. Não sei se é a sua família, não sei se é o seu trabalho, não sei se é com os seus filhos, não sei se é a sua saúde, mas eu queria te dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos urgentemente de um despertamento de clamor, de homens e mulheres que oram sem cessar. E para encerrar, eu queria ler o Salmo 34, verso 18, que diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Quando eu comecei essa mensagem dizendo que existem momentos na nossa vida que às vezes nós temos a tendência de levar a vida no automático, de achar que está tudo bem, eu já aceitei Jesus, eu tenho Jesus no coração e está tudo certo, já fui no culto, já frequento célula, eu até lidero uma célula, né? Eu oro por pessoas, está tudo certo, eu liguei a vida no automático. Quando eu tenho essa sensação de que está tudo bem, a falsa convicção de que Jesus está conosco em tudo que fazemos, é um mal desse século. E essa falsa convicção, ela se espalhou na cultura. E agora nós não temos mais distinção entre o santo e o profano. Nós trazemos até cantores sertanejos para cantar no momento de liturgia de culto. Nada contra ouvir lá a música sertaneja lá fora. Mas eu estou dizendo que no momento de culto, no momento consagrado ao Senhor, no momento em que nós estamos aqui para buscar ao Senhor, nós já estamos misturando, nós nos acostumamos tanto de falar de Jesus, que já não temos mais diferença, está tudo misturado. Nós nos acostumamos com essa presença, nós nos acostumamos em falar de Jesus. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Coração quebrantado e espírito abatido. E essa expressão aqui, espírito abatido, não é aquele que está deprimido e triste, não. Coração quebrantado é aquele coração humilde, porque está escrito que o Senhor dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Coração quebrantado fala de fato, nós nos curvarmos a Deus, todo momento, em todo tempo em que nós estivermos cultuando a Deus, nós nos curvamos e não cansamos de dizer: Senhor, vem nesse lugar mais uma vez, Senhor, fala ao meu coração mais uma vez, Senhor, ministra na minha vida mais uma vez. Nós chegamos ao disparate. Esse tempo para trás, estava acompanhando
uma reunião no YouTube e você percebe, né? Os adereços do culto, tudo muito bonito, tudo muito organizado. E o culto começou e terminou, eu não vi uma oração no culto. Falei, como é que pode um negócio desse? E aí, isso tem se tornado um mal desse século. Nós não podemos achar que está tudo bem, achar que Jesus está correndo atrás de nós, quando na verdade nós precisamos de um espírito quebrantado, de um coração quebrantado. Isaías 55, verso 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. O próprio Jesus disse, porventura encontrará o Filho do Homem fé na terra, quando Ele voltar? Será que Jesus vai achar gente clamando e com o coração quebrantado? E essa palavra não é a palavra lá, fé lá fora, não. Essa palavra é para nós. Essa palavra que o próprio profeta Isaías, ele diz aqui para a nação de Israel, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. É para mim e para você, para que a gente mantenha um espírito de atenção pela presença de Deus, um espírito de atenção e temor pela presença de Deus. Nós não podemos nos acostumar com o extraordinário. As nossas reuniões não podem ser apenas reuniões ordinárias. E quando eu digo as nossas reuniões, eu estou dizendo, inclusive, o seu tempo a sós com Deus. Eu estou dizendo, quando você vai lá para a sua célula, você tem que ir cheio de expectativa. Hoje é o dia da minha reunião, hoje é o dia de Deus fazer. Hoje eu queria que o João, que tem lá um problema, né, de enfermidade, fosse, porque eu vou levar meu litro de óleo, eu quero colocar a mão na cabeça dele, eu quero ver Deus fazer. Nós temos que sair do ordinário e começar a criar uma santa expectativa pela visitação, pela presença de Deus. Amém? Salmo 145, verso 18. Para encerrar, queria que você ficasse de pé, para parecer que está acabando. Salmo 145, verso 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Perto está o Senhor, de todos aqueles que o invocam. O Senhor não está geograficamente num prédio. O Senhor não está apenas em uma reunião. Mas Ele quer estar em você. Quando Deus faz um pacto com Israel, Ele diz, eu estarei no meio de vocês e estarei em vocês. Pode parecer loucura, mas até a idolatria, o Deus que o povo fez, o bezerro de ouro, a materialização de fé daquele povo, Deus derreteu aquele negócio, fez um pó, e fez eles tomarem aquilo, para ensinar para eles, que o Deus verdadeiro quer morar dentro. A ceia que você acabou de tomar hoje no início dessa reunião, é mais um lembrete, de que esse Deus quer estar dentro de você. Quando questionaram Jesus acerca do reino de Deus, aonde está o reino de Deus? Qual é o sinal do reino de Deus? Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência, ele está dentro de vós. Ele está aí dentro de você. Feche os seus olhos, coloca a mão.